Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio do canal Psiquiatron. Uma coisa que muita gente me pergunta é porque que até o professor Anguete já comentou aqui várias vezes, nosso amigo professor Anguete, se inscreva-se no canal dele aqui embaixo, que fez um grande trabalho em traduzir o Chesterton, que é um dos grandes nomes da direita brasileira. Nós já fizemos aqui o hangout com ele. Aí ele comenta por que é que você tem. Por que é que o povo tem uma dificuldade muito grande em ler Chesterton. Você tem uma dificuldade que ela é grande. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o Chesterton, até no mundo anglo-saxônico. Agora sim, o seguinte, é porque as pessoas tendem primeiro a entender como o Chesterton pensa. No mundo anglo-saxônico, nos outros países, isso acontece também. Tanto que eu já disse que existe um déficit da fortuna crítica. Eu ri aqui porque o Oliver Sacks que diz que neurocientista é que para tudo inventa negócio de déficit. Para tudo tem um déficit. Déficit disso, déficit daquilo, déficit de não sei o que, déficit. Enfim, você tem essa figura do déficit. Então, você tem um déficit de compreensão do Chesterton, mas não é doença não. Não é nenhuma doença neurológica. Porque é difícil você pensar como ele. Vamos focar no caso do Brasil. Primeiro que você está em uma língua que ela tem os esquemas muito diferentes da língua inglesa, que é a língua mãe do Chesterton. Agora, considere que na língua inglesa, dentro da língua inglesa, o Chesterton, dentro daquele contexto, o Chesterton é uma pessoa que chegou a um nível extremamente avançado no trivium. Trivium, lógica, gramática e retórica. Em todas essas três artes liberais, chegou a um nível muito elevado de compreensão e domínio do trivium. Esse é um domínio que na história do Brasil pouca gente teve. No aspecto teórico, alguns, como é o caso do Mário Ferreira dos Santos, etc. Mas em termos de saber colocar isso em prática, eu acho que quase ninguém. Não sei nem se o Mário Ferreira dos Santos teve esse domínio prático do trivium. Não sei. E você vê que o brasileiro, como existe hoje, é um povo, inclusive a direita, é um povo notoriamente atrofiado em relação ao trivium. O americano também, mas o brasileiro mais ainda. Porque, veja, mesmo essa tentativa da direita de restauração cultural falhou. Reconstruir o trivium. Porque o que virou a direita brasileira? Ela virou argumentativamente. O que é que faz a direita brasileira? Ela tenta transpor para o debate público a retórica
que é a única arte liberal que ela domina, mas a retórica vulgar, a retórica do nível mais baixo. Aquela retórica de bodega, é isso que ela tenta transpor no debate prático. Então, é isso que ela vai tentar transpor para o debate prático. Essa retórica vulgar, essa retórica de bodega, essa retórica que você usa no meio da rua, né? Isso é um povo que você não tem aqui no Brasil, principalmente, um domínio da lógica ou um domínio da gramática. Isso é um nível basal. Imagine o nível para você entender todos os argumentos, todos os recursos que são utilizados pelo Chesterton. Agora, se eu estudar, eu vou ficar do nível do Chesterton? Não, provavelmente não. Porque o Chesterton não é uma pessoa ele não é uma pessoa que tenha chegado a essas habilidades porque ele estudou isso. Ao menos certamente não mais do que... Certamente ele não tinha um estudo do trivium maior que os seus oponentes. Ao menos não do que a maioria. Mas a verdade é que ele é uma pessoa que nasceu assim. Ele é um desses gênios que são abençoados por Deus. E surge uma vez a cada geração, uma vez na história. Provavelmente poucos vão chegar ao nível dele. Nesse domínio do trivium. Poucos vão chegar ao nível dele. Isso em qualquer lugar. Em qualquer língua. Por exemplo, o maior o livro Heréticos é uma resposta ao Joseph Maccabe, que era um padre que apostatou e virou ateu. Ele é um precursor do neo-ateísmo, isso tudo. O Maccabe era uma pessoa de grande cultura, que certamente teve um estudo extenso do trivium. Ele foi filólogo, sabia várias coisas, mas você vê o massacre que o Chesterton faz a ele. É um massacre tão grande que o Maccabe é uma pessoa que foi completamente esquecida da história. Ele só é lembrado por causa por causa da humilhação que o Chesterton fez passar. O Etienne Gilson passou anos fazendo estudos biográficos para Santo Tomás de Aquino. Aí viu, apareceu esse... Quando eu ia fazer a minha biografia de Santo Tomás de Aquino, apareceu esse cara aí, esse tal desse Chesterton, fez um negócio muito melhor que o meu, né? que perto de mim ele não tem nem comparação na formação, mas é realmente um caso que você só vê uma vez, talvez, na história. Claro que não estou querendo dizer aqui que o Chesterton seja inculto, muito pelo contrário, né? Eu duvido que tenha alguém no Brasil hoje em dia que tenha mais cultura que o Chesterton, eu duvido. Na sua época, mas claro que o nível do tempo também era maior. Agora você veja que quase todos os nomes que ele atacou ou foram esquecidos ou estão no processo de serem esquecidos, né? Se vocês forem atrás das controvérsias em que ele se envolveu
tempo, o Bernard Shaw, ele era um autor muito mais lido que o Chesterton. Ganhou o Prêmio Nobel de Economia, de Literatura, salvo engano. As peças dele viraram muitos filmes. Era realmente um grande escritor. Apesar das ideias meio tortas que ele tinha, das ideias completamente tortas que ele tinha. Mas hoje em dia, você quase não ouve mais falar do Bernard Shaw. É uma figura que ele foi para o limbo. Assim, está em processo de ir para o limbo. Quando eu era pequeno, há 20 anos atrás, você até via ainda gente, suplementos literários comentando muita obra do Bernard Shaw. Na minha família também, o meu pai mencionando, mas hoje em dia, até no mundo anglo-saxônico, ninguém fala mais. E o Chesterton, todo mundo voltou a ler. O Herbert George Wells, nessa época, o Wells era considerado um escritor sério. E até mesmo filósofo. Depois do ataque feito pelo Chesterton, ninguém mais considerou o Wells um escritor sério, um bom escritor. Ele é visto como alguém que teve ideias inteligentes, muito criativo, mas que escrevia mal. Apesar de ele ter influenciado muita porcaria, mas virou meio que uma piada. Ou seja, existem, ou seja, é por isso que você tem dificuldade tão grande de ler o Chesterton. Para completar, no caso da ficção do Chesterton, o brasileiro ele só vê romance nível mimético baixo. A tradição, no caso do Brasil, a tradição da literatura brasileira é do nível mimético baixo. E todas as pessoas, todos os personagens quase que você vê no Chesterton, eles não só não são pessoas medíocres, quase todos os personagens que você vê, como são as pessoas que, de certa forma, estão no nível mais alto das capacidades de um ser humano. Quase todas as personagens que você vai ver. É por isso que no Brasil, a ficção do Chesterton é algo tão pouco entendido. No Brasil e em geral. Muita gente lê, mas não entende. Pois então é fundamentalmente isso. Muita gente lê, sabe que é bom. Isso ninguém discute, mas não entende. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais. E atenção! Nós estaremos lançando no fim dessa semana o curso de Teoria Literária e Crítica Cultural. Aguardem! Rezem por mim, pessoal. Um forte abraço a todos e até.